Câncer, o remédio secreto que vem das plantas e como vocês destroem esse remédio diariamente. E existe cancerígenos vindo diariamente pela sua dieta sem você saber? Sim, existem os dois. Então fica aí e vamos aprender mais os dados científicos. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraça, nutricionista clínico que sou apaixonado por trazer para você o que há de mais recente na literatura médica científica. Aqui não é minha opinião, aqui é dados científicos. Eu apenas reviso a literatura médica científica e te trago o que há de mais recente. Questionaram esses dias os últimos vídeos de câncer sobre incentivar pessoas a um tratamento mais natural. Não, isso aqui não é tratamento alternativo, não é tratamento natural. É o que está publicado na literatura médica científica mostrando que estilo de vida é o fator primário de prevenção e até de auxílio de prolongamento da vida do paciente, seja contra o câncer em si ou seja outras comorbidades que podem causar o paciente a vir a óbito. Não estou criticando nenhuma terapia usual, né? Cada um deve escolher por si o que prefere, é sempre a opção do paciente, mas entender que, independente do que ele faça, viver saudavelmente é sua responsabilidade, é responsabilidade de todos nós e não existe como jogar essa responsabilidade na mão do outro. O ser humano geralmente tenta comprar saúde. Acredita que tendo dinheiro, tendo a tecnologia moderna, você pode literalmente prevenir doenças através de remédios, tratamentos, etc. Mas o que a literatura médica científica mostra é bem claro. Sem vida saudável, se você não sofrer de câncer, por mais que existisse uma cura para o câncer, ainda assim ia acabar dando outras doenças. Você desenvolve outras doenças concomitantemente. Essa ideia de, eu só tenho uma doença, mas todo o resto está saudável, está completamente errado. Citando meus principais mentores e meu predileto nome na área de saúde, se você realmente deseja viver, você deve parar de tentar achar truques de mágica e corta-caminhos e aprender as simples leis da natureza e organizar sua vida em conformidade a elas. A maior parte das pessoas realmente acha que a dieta ancestral era mais ou menos assim, né? O que a maior parte das pessoas não entende é que a dieta moderna é algo extremamente moderno. O que estamos fazendo a nível dietético não tem nem 100 anos. Na época do meu pai, quando meu pai nasceu, ele nasceu na roça. Ele me falava que nunca tinha visto uma pessoa obesa. Ou seja, ele nunca tinha visto industrializados, nunca tinha nem visto luz até os 20 anos de idade. E as pessoas não entendem o quanto esse mundo moderno influencia a nossa saúde, prejudica a nossa saúde e quanto o estilo de vida moderno é cancerígeno, seja pela privação de sono, seja pela dieta, seja por toxinas ambientais, substâncias cancerígenas que podem mutar e causar câncer no nosso DNA é algo extremamente constante. O próprio Wi-Fi que você usa emite ondas eletromagnéticas que são possivelmente cancerígenas, classificadas pela OMS como 2A. Se você ainda não assistiu toda a playlist de câncer, começa clicando aqui em cima ou indo na descrição para assistir. São vários vídeos seguidos mostrando vários dos tópicos principais que você deve aprender sobre essa doença. E assiste o resto do canal inteiro, vai ajudar a sua saúde demasiadamente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, aperta o sininho, comenta, dá um like e compartilha com todos, principalmente com pacientes oncológicos. Então nós devemos questionar o que aconteceu na história que mudou drasticamente a dieta humana e o que a literatura indica, sugerindo que obviamente aumentou a incidência de câncer. Se nós olharmos para o início da vida humana no planeta Terra, a própria Bíblia sugere o paraíso, o jardim do Éden. Para os gregos, essa era a Era Dourada, representada por essa pintura da Era Dourada, onde seres humanos viviam em florestas. E obviamente, como o próprio Gênesis 1:29 sugere, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-ás para mantimento. Isso foi provavelmente a dieta do início da espécie humana. De acordo com a Bíblia, foram 10 mil anos, acredito. De acordo com a ciência, foram 8 milhões de anos, quase, que seres humanos passaram nas selvas. Sem acesso à industrialização, sem acesso até ao processamento de alimentos em si.
Então, os seres humanos tinham que comer o alimento extremamente integral, fresco, direto da planta, sem nem cozinhar. A nossa própria história humana sugere que o berço da civilização, ou seja, quando nós mudamos de animais nômades para animais estacionários, ou seja, começamos a criar vínculo no local, não se movimentar muito, foi na verdade na Crescente Fértil, uma área no Oriente Médio, onde nós trocamos uma natureza nômade, arbórea, ou seja, nas árvores, e frugal, principalmente composta de frutas e vegetais, como nossos parentes mais próximos da natureza vivem. Por acaso, eu queria que alguma pesquisa achasse um chimpanzé na selva desenvolvendo câncer. Nós saímos das árvores e começamos a queimar nosso alimento no fogo, porque não é cozinhar quando você bota um alimento a 250 graus por meia hora. Nós trocamos as frutas e vegetais por grãos e proteína animal, ou seja, nós começamos a nos basear em amido, uma composição nutricional completamente diferente dos alimentos que a gente começou a comer, ou seja, da dieta do Éden. A nível bioquímico, a nível fisiológico, a nível evolutivo, nosso corpo, nosso organismo, nosso DNA não estava acostumado a lidar com esse tipo de alimentos. Porque, por exemplo, existem até mesmo enzimas para digerir os carboidratos complexos dos feijões, que a gente chama dos oligosacarídeos, a rafnose e a steatose. Por isso que feijões, por exemplo, são famosos por causarem gases, porque nós não temos essas enzimas, ou seja, ferramentas fisiológicas, bioquímicas, são desenvolvidas ao longo de milhões de anos de evolução nas espécies. Então, a própria paleoantropologia, ou seja, a ciência do ser humano lá atrás, mostra que ocorreu uma grande mudança da nossa dieta natural no período neolítico, ou seja, há 10 mil anos atrás, na introdução da agricultura. E com isso ocorreu uma redução da estatura e do tamanho do crânio, problemas dentários, maiores níveis de doenças infecciosas e zoonoses ligados às deficiências nutricionais que essa dieta nova causou. E será que ela também não começou a auxiliar o desenvolvimento de outras patologias como câncer? Fica aí até o final para entender mais e ter essa resposta. Aqui a gente tem um artigo que foi publicado por um antropólogo famoso, Dr. Alan Walker, já em 1979, que saiu até no New York Times, sugerindo nenhuma exceção foi encontrada. Todos os dentes examinados do período dos hominídeos de 12 milhões de anos até o Homo erectus parecem ser de comedores de frutas. Como ele mostrou o padrão dietético mais congruente com os microdesgastes que ele analisou, ou seja, ele pegou arcadas dentárias de fósseis de diferentes épocas de seres humanos e analisou através de um tipo de raio laser, onde ele conseguia identificar o padrão dietético do ser humano naquela época. E ele sugeriu que esses seres humanos comiam primariamente frutas e vegetais. Eu sei que talvez você ainda não esteja entendendo muito, mas fica aí que você vai entender na conclusão. Teve o Dr. Francis M. Pottinger, em 1930, que mostrou que ao cozinhar os alimentos naturais de gatos, eles começavam a degenerar, ou seja, eles ficavam cada vez mais mal de saúde e se tornando cada vez mais fracos a cada geração. E ele sugeriu que demonstramos que manifestações alérgicas e distúrbios dentários comparáveis com aqueles que ocorrem no homem são consequência da preparação do alimento, ou seja, quanto mais cozido e mais refinado, mais os gatos que ele testou, que foram mais de 1000 gatos, se tornavam cada vez mais doentes. Os gatos alimentados com comida cozida apresentavam os habituais problemas respiratórios, gastrointestinais e problemas de constituição, bem como diversos problemas de pele. Aí a gente também teve o Dr. Weston Price, um dentista que passou 10 anos visitando civilizações primitivas e escreveu um livro chamado Nutrição e Degeneração Física, sugerindo que o cozimento e a refinação dos alimentos causava degeneração física, aumentando a incidência de doenças. Que essas pessoas que ele visitava em tribos primitivas com 80 anos nunca viram uma pasta de dente, um dentista, uma escova de dente e tinham dentição perfeita e saúde perfeita. Aí a gente teve o Dr. Camille Maillard, foi o descobridor das toxinas do cozimento, ou seja, que a gente chama hoje em dia de os produtos da reação de Maillard. Quanto mais a gente cozinha um alimento, mais substâncias tóxicas são formadas ali e que a gente sabe hoje em dia que são mutagênicas e cancerígenas. O que é mutagênico? Que causa mutações em nosso DNA. E cancerígenos, que causam câncer. Tirando vários outros fatores tóxicos. Um tóxico é o sistema imune, que é um fator importante para a prevenção do câncer, e por aí vai. E exemplificando a reação de Maillard, é o que acontece no pão. Quanto mais preto a gente faz a torrada, mais substâncias cancerígenas tem nele.
Aí a gente teve o Dr. Robert McGarrison, um médico pago pela corte britânica para passar 7 anos entre os Hunzas, uma civilização no norte do Paquistão, que era nomeada a civilização mais saudável do mundo e que conseguia parar o envelhecimento. Ele, depois de voltar de 7 anos morando com os Hunza, ele escreveu vários livros sobre nutrição e sugeriu que não conheço nada tão potente para manter boa saúde em animais de laboratório do que alimentos perfeitamente constituídos. E não conheço nada tão eficaz para produzir problemas de saúde do que alimentos impropriamente constituídos. E isto também é a vivência de criadores de gado. Será o homem uma exceção a esta regra tão universalmente aplicada aos animais? Ou seja, os Hunza, pelo que ele relatou, a dieta deles era baseada em frutas e vegetais crus. Eles comiam muito pouca comida cozida e quase nada de proteína animal. Esses foram os relatos do McGarrison, mas tiveram outros médicos visitando, como Alexander Lee, pago pela National Geographic por volta de 1970, falou que esse povo era extremamente impressionante. Era sugerido que eles morrem aos 120 anos no sono, sem doenças nenhuma. Temos dados epidemiológicos, clínicos sobre eles? Não. Só temos relatos de médicos, jornalistas e várias pessoas que já visitaram essa civilização e alegam que eles são extremamente saudáveis. Mas, impressionantemente, o que eles mais comem é damascos, frutas cruas. Aí tivemos outro médico, Dr. Paul Kolchakov. Em 1930, ele ganhou um prêmio Nobel por mostrar o que a gente chama de leucocitose digestiva. Leucócitos, as células brancas de defesa do organismo, ose, um aumento, e digestiva, porque acontece essa leucocitose sempre que se come algo. Ou seja, ele mostrou que comida crua não causava leucocitose digestiva, mas comida cozida causa essa leucocitose digestiva, ou seja, aumenta a quantidade de células de defesa no seu organismo. Como se o organismo visse a comida cozida como um vírus, como algo invasor. A gente também teve há quase 100 anos atrás o Dr. Mark Gerson, um médico que sugeriu na época dele, e obviamente foi alegado ser um charlatão, mas ele sugeriu na época dele que ele conseguia curar o câncer com simples sucos de frutas e vegetais. Não temos evidência científica sobre isso, mas existem vários relatos, você vai ver na internet, tem 2 documentários do Mark Gerson, e muitos relatos de pacientes deles que ficavam muito melhor depois da terapia Gerson. Até mesmo fotos de pacientes com cânceres protuberantes que literalmente encolhiam drasticamente de tamanho. Comenta aqui embaixo, você já ouviu falar sobre o Mark Gerson? Você já tentou comer mais frutos e vegetais para ficar mais saudável? Como você se sente comendo frutos e vegetais? Eu particularmente vivo primariamente deles há 15 anos e nunca me senti melhor. Nós também temos o Dr. Bert Benner, um médico europeu que alegava que a energia do sol era presa nas frutas e vegetais e ele conseguia curar todo tipo de doença, colocando seus pacientes numa dieta rica de alimentos crus, primariamente frutas e vegetais. Tivemos um outro médico chamado Dr. Edward Hall, que ele sugeria que a comida cozida acabava levando à redução do tempo de vida, a maior quantidade de doenças e menor resistência a doenças. Ele sugeriu que seres humanos e animais consumindo dietas primariamente cozidas tinham órgãos como o pâncreas aumentados e órgãos como o cérebro atrofiados. Nós sabemos hoje em dia que os AIDS, subprodutos da glicação avançada, uma das toxinas do cozimento, literalmente causa atrofia cerebral quando em altos níveis no sangue, séricos, e levam a um aumento de doenças cognitivas. Também temos uma mulher chamada Johanna Brandt. Ela tinha um câncer de fígado ou de pâncreas, não me lembro bem, mas ela escreveu um livro chamado A Cura da Uva. Ela alegou ter comido apenas uvas por 3 meses e ter se curado do seu câncer, então se motivou a escrever livros sobre o assunto. O próprio Gandhi, ou seja, o principal imperador da paz da história humana, ele sugeriu no seu livro Gandhi's, o Guia da Saúde do Gandhi, um período de 6 meses é muito pouco para chegar a conclusões definitivas em um assunto tão importante quanto uma mudança completa de dieta. No entanto, posso dizer que durante esse período tenho conseguido me manter bem enquanto outros sofrem de doenças e minhas capacidades físicas e mentais estão melhores que antes. Posso não ser capaz de levantar muito peso, mas posso trabalhar pesado por muito mais tempo sem fadiga. Também consigo desempenhar atividades mentais com mais persistência e resolutividade. Testei uma dieta de frutas em muitas pessoas doentes, invariavelmente com muitos benefícios. Minha própria experiência, assim como meu estudo no assunto, deu-me a confirmação com convicção de que uma dieta de frutas é a melhor para nós. E eu relato exatamente
o mesmo que o Gandhi, depois de 15 anos vivendo de frutos e vegetais. Felizmente, tem 15 anos que eu não consigo nem ter uma dor de garganta e por isso minha paixão de compartilhar essa informação com vocês. E aí nós temos o mestre do Yogananda, né? É um mestre yogi chamado Swami Sri Yukteswar. Eu realmente não sei falar esse nome, mas ele escreveu num livro dele, antigo, chamado A Ciência Sagrada. Nos homens de todas as raças, verificamos que os seus sentidos de olfato, audição e visão nunca os levam à matança de animais. Ao contrário, eles não podem sequer suportar a visão dessas chacinas. E sempre recomendável que os matadouros sejam mantidos bem longe das cidades. Os homens com frequência expedem rigorosos regulamentos proibindo o transporte de carne descobertas. Pode-se então considerar a carne um alimento natural do homem quando seus olhos e nariz positivamente a rejeitam, a menos que venha disfarçado com o sabor de temperos, sal e açúcar? Por outro lado, como achamos deliciosa a fragrância das frutas, cuja visão nos deixa muitas vezes com água na boca. Pode-se também notar que vários cereais e raízes têm odor e sabor agradáveis, embora fracos, mesmo quando não estão preparados. Portanto, mais uma vez, somos levados a deduzir por estas observações de que o homem tende a ser um animal frugívoro, um animal feito para o consumo primário de frutas e vegetais. Nós sabemos que a sua microbiota intestinal, ou seja, os micro-organismos que vivem no seu intestino, é algo muito importante para a proteção de doenças em geral, mas o cocô das suas bactérias intestinais, ou seja, os ácidos graxos de cadeia curta, ou seja, metabólitos que elas produzem, o que a gente chama de pós-bióticos, na verdade tem até mesmo uma ação anticancerígena. E nós sabemos que colocar pessoas em dietas à base de alimentos de origem vegetal cru muda a microbiota de uma forma que qualquer outra dieta, de acordo com essa pesquisa. Então, o que eles sugerem é dietas vegetarianas e veganas fornecem proteção contra diversas doenças crônicas, incluindo alguns tipos de câncer, provavelmente por causa das bactérias intestinais. Aonde eu estou querendo chegar, pessoal? Algo bem simples. Será que, se reproduzíssemos nossa dieta na natureza, estaríamos realmente vivenciando esse índice tão alto de doenças? Será que o câncer aconteceria se estivéssemos levando nossa dieta natural, sem alimentos processados, sem alimentos cozidos, sem esse excesso de proteína animal na atualidade? E, obviamente, todos os fatores que engloba, como eu já falei aqui nos outros vídeos, no sono, no sol, na atividade física e por aí vai. Será que não valeria a pena nós comermos mais frutas e vegetais, principalmente na prevenção, mas até mesmo para auxiliar o tratamento de câncer? A literatura cada vez mais se amontoa sugerindo que sim. Ou seja, o que eu estou sugerindo é nossos parentes mais próximos da natureza ainda consomem uma dieta primária de frutas e vegetais, ou seja, os animais que compartilham 99% do nosso material genético comem frutas e folhas. Será que seres humanos não estão vivenciando essa altíssima taxa de doenças por uma simples razão? Porque a gente largou nossa dieta ancestral, a nossa dieta que nós levamos no Éden por milhões de anos? Eu acredito que sim. É um palpite? É um palpite. Mas eu aposto a minha vida, a minha saúde, na comida que vem da natureza e não na comida que vem do homem. E se nós olharmos para os próprios chimpanzés, falam, mas o chimpanzé, pelo que as próprias pesquisas mostram, a dieta deles é baseada quase que exclusivamente em frutas e folhas. Uma vez por mês, eles caçam. Imagina reduzir o consumo de carne para uma vez por mês. E aí a gente tem um documentário bem interessante que eu sugiro você assistir. Guns, Germs and Steel. Armas, Germes e Aço, do mais famoso antropólogo do mundo, Jared Diamond. No documentário mostra que ele passou 3 meses na última tribo caçadora e coletora do mundo, os Papua Highlander da Nova Guiné, e eles comem carne muito, mas muito raramente. A dieta deles é baseada em banana e raízes, ou seja, alimentos das plantas, primariamente frutas e vegetais. E como ele mesmo sugeriu, depois de décadas estudando o assunto, o homem caçador é um mito. Eu duvido que a caça foi a força motriz por trás do nosso cérebro e sociedades desenvolvidas. Por toda a história, não fomos fortes caçadores, mas babuínos sofisticados. E recentes descobertas sugerem que a adoção da agricultura foi a maior catástrofe da qual nunca nos recuperamos, causando a desigualdade social, sexual, doença e despotismo
que amaldiçoam nossa existência. Bom, se você não viu os outros vídeos, sugiro ver, principalmente os vídeos das toxinas do cozimento e o câncer, para você entender mais que realmente tem muita correlação científica das toxinas do cozimento e o câncer. E também muita correlação do consumo de frutos e vegetais para o câncer. Tem um vídeo de 7 alimentos contra o câncer aqui no canal. Te deixando com uma frase de Thomas Edison, o inventor da lâmpada. O médico do futuro não irá tratar o corpo humano com drogas, mas irá curar e prevenir doenças com nutrição. Os maiores gênios da história humana já percebia há 100 anos atrás a importância da nutrição na saúde. Nutrientes das plantas são anticancerígenos. Eles auxiliam o nosso corpo a se manter em equilíbrio, saudável, lutando contra as células malignas. Mas, ao cozinhar, nós jogamos essas vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutrientes fora. E ao refinar e industrializar, muito pior ainda. Não só jogamos fora, como produzimos substâncias tóxicas, cancerígenas. Então a planta é o remédio. Só que quando a gente joga lá na panela, cozinha, frita e ainda mais industrializa, jogamos fora o remédio dela e tornamos-as em veneno. Isso é minha opinião? Mas também é o que os dados científicos têm começado a apontar pra gente. Ou seja, esses nutrientes que vêm das plantas em muita abundância previnem o câncer. Mas quanto mais cozinhamos a planta, mais perdemos nutrientes e formamos toxinas cientificamente cancerígenas. Então eu sei que ninguém fala isso por aí, mas é a óbvia conclusão da literatura médica científica que vai levar 20, 30, 40, 50 anos até as pessoas perceberem o óbvio. Se a gente estivesse comendo comida crua, fresca, direto da natureza, eu sou convicto que essa pandemia de câncer não estaria acontecendo. Espero que você também perceba. E se você gostou do vídeo, começa compartilhando, dando um like, postando seus comentários aqui embaixo, principalmente se você consegue levar uma dieta boa ou não, e se inscrever no canal e apertando o sininho. Se você quer me ajuda como nutricionista clínico, tem nossos 7 livros já publicados, nossos retiros, nossos cursos online e meu atendimento nutricional online. Muita saúde frugal, muitas frutas e vegetais, porque existe muita evidência científica que elas auxiliam na prevenção e até mesmo no tratamento do câncer e de todo outro tipo de doença crônica degenerativa. E, Dr. Edu Coraça, saúde por vida saudável. Até a próxima.